Olá, meu nome é Bruno Bartolid, bem-vindo ao meu canal e hoje o vídeo é sobre um tema que aflige anônimos e famosos. Pois bem, eu fiquei sumido um tempo, né pessoal, vocês que acompanham meu canal, mas eu tava aqui ajeitando a minha vida na Dinamarca e finalmente as coisas acharam um ritmo e eu resolvi começar com esse assunto que é um tanto difícil, porque eu achei que era um tema que me chamou a atenção. Eu acho que todo mundo ficou um pouco chocado com a morte do Robin Williams, porque ele era uma figura assim de muito bom humor, de muito alto astral. Acho que ninguém imaginava que uma pessoa assim podia se matar. E ele já foi o Peter Pan, né, no cinema. Mas isso de uma pessoa extremamente bem-humorada, né, um comediante se matar, não é uma coisa tão rara. No Brasil, questão também de um mês mais ou menos, um outro comediante, um gênio da comédia para alguns, Fausto Fanti, também morreu, né, do Hermes e Renato. Ele morreu da mesma forma. E sobre essa questão de ser bem-humorado, né, de euforia e de depressão, essa bipolaridade, tem um filme com Richard Gere chamado Mr. Jones, que aborda o tema. É bem interessante, mostra como que uma pessoa ela pode ir da depressão para essa euforia, esse bom humor todo. Então, todo respeito e condolências às famílias. Perder alguém que a gente ama não é uma coisa fácil. Força para essas pessoas que continuam. E como eu achei que é um tema, é um problema que atinge também muita gente comum, muitos anônimos, eu achei que valia a pena eu trazer minhas considerações. Ninguém está imune a isso. Então eu posso dizer o seguinte: a depressão, assim como uma série de outros males, tem raiz em um ponto, que é a identificação com o ego. A cultura ocidental hipervaloriza o ego e pra gente ocidental a felicidade normalmente está associada à realização dos desejos, à satisfação dos prazeres. Eu vou deixar aqui na descrição um link para um documentário da BBC que é O Século do Ego, para você se aprofundar um pouco sobre essa questão. Eu acho muito, muito importante, muito mesmo. Vale a pena você assistir esse vídeo. Então, no Ocidente, a felicidade, o sentido da vida, passou a ser dar toda a energia para conquistar experiências prazerosas e para criar uma estrutura que te garanta esses prazeres, essas experiências. Só que aí tem um probleminha. Você já ouviu falar de executivos, de grandes empresários que têm 80 milhões, aí perdem metade e aí se matam? Então o que acontece é que hoje em dia a nossa cultura nos estimula a que a gente trabalhe para conquistar fama, beleza, saúde, dinheiro e tudo que pode ser associado a prazeres, mas uma das riquezas que eu considero fundamental não é muito estimulado, que é o que eu chamaria de equanimidade, uma riqueza interior. Quantas e quantas pessoas super famosas que aí chegam na velhice, né, são mais esquecidas e aí não aguentam essa perda da fama. Quantas mulheres lindas que entram em depressão profunda quando começam a notar as rugas, quando começam a notar mais cabelos brancos. Então todas as experiências prazerosas criam uma certa dependência no ego. O ego fica apegado àquela realidade. Por exemplo, às vezes um grande amor acaba e aí uma das partes não consegue viver sem a outra. Então, assim, tudo que é associado ao conforto, ao prazer, né, um sentimento agradável, causa uma certa dependência emocional. Então você deve estar se perguntando:
Ah, então tá bom, qual que é o antídoto? Não vou mais amar, não vou mais ter dinheiro, não vou me cuidar. Não é bem assim, calma, peraí. Uma nova cultura precisa se estabelecer e precisa ser valorizado uma coisa que o Swami Dayananda chama de maturidade emocional. Ao invés das pessoas trabalharem tanto para conseguir fama, beleza, dinheiro, elas também têm que trabalhar para construir equanimidade. No Bhagavad Gita, uma obra muito importante no Oriente, tem uma ideia bem interessante que é equanimidade na vitória e na derrota. Então o que é isso? É um tipo de estado emocional onde, tanto na vitória quanto na derrota, a gente não se desestabiliza. Mas nos dias de hoje, como que a gente consegue estabelecer essa equanimidade na vitória e na derrota, sendo que só o que importa é a vitória, né? A gente coloca toda a nossa energia para a vitória. Então é preciso uma mudança de paradigma. Sabe aquela sabedoria de Buda? Aquela ideia de que tudo é impermanente? Então, isso precisa ser deglutido e verdadeiramente assimilado. A gente precisa aceitar que tudo é impermanente. Beleza pode acabar, dinheiro pode acabar, fama pode acabar. Então, assim, como que a gente pode se deixar ficar pegado por coisas que a qualquer momento podem acabar? Então a gente pode ter saúde, beleza, experiências prazerosas, só que dinheiro, só que a gente sempre tem que estar consciente de que tudo isso é impermanente. A gente não pode associar a nossa felicidade a essas coisas que variam, que são tão efêmeras. Então o jeito é não se identificar tanto com o ego. A própria natureza do ego é de buscar isso do prazer, buscar experiências agradáveis. O ego é uma construção psicológica, né, que ao longo do crescimento, ao longo da nossa infância, que faz com que a gente se ame, que faz com que a gente, né, sobreviva e se cuide. Só que é preciso estabelecer uma boa relação com o seu ego. Então eu não estou dizendo aqui para que você não tenha ego, elimine o seu ego, não é isso. Mas a gente tem que mudar nosso relacionamento com o ego. Ao invés da gente fazer de tudo na busca de prazeres, o ego tem que ser algo sábio, algo em que a gente tenha controle. Aí você pergunta, mas Bruno, mas quem que controla o ego? Tá aí. Jung, que foi, que veio depois de Freud, ele afirma que a maior contribuição do Oriente foi a descoberta da consciência testemunha. O que é a consciência testemunha? É a parte de nós que tudo observa. Então, a gente observa que a gente tem um corpo, a gente observa que a gente tem um ego, mas a gente percebe que a gente pode ou não seguir o ego. Tem gente que é tão desesperada, né, para satisfação dos prazeres, que essas pessoas cometem loucuras, pessoas cometem crimes, né, porque precisam satisfazer essas carências. Então, para se prevenir da depressão, é preciso de uma jornada, é preciso um mergulho para conhecer o corpo, para conhecer a mente, para conhecer os nossos padrões, as nossas emoções e se libertar dessa concepção errônea de que somos o ego. Nós temos o ego, mas nós não somos ele. Então a gente precisa se identificar com essa essência que tudo observa. Então a gente adquire mais equanimidade. Quando a gente se identifica mais com essa consciência testemunha, essa bipolaridade nos afeta menos, a gente cria uma certa distância. Então é isso, pessoal. Um vídeo é um tema meio complicado, mas espero que vocês tenham gostado. Dê um like, partilhem para quem vocês acham que possa se interessar. E vão lá, trabalhem, curtam, mas também invistam no autoconhecimento. Invistam em sabedoria, em equilíbrio emocional, que isso é a maior riqueza. Até o próximo vídeo. Tchau.